Bom dia! Bom dia para você, como você está? Como está o seu coração nessa manhã de domingo, dia 7? Hoje é dia 7 de julho, é isso? 7 de julho. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que Deus esteja aí trabalhando no seu coração nessa manhã. Sabe, Deus já preparou grandes coisas para nos entregar nesse dia e sabemos disso. Temos essa certeza que o Senhor é conosco em todo o tempo e por isso nenhum mal pode se achegar a nós. E aonde você sentir uma pontinha de mal, aonde você sentir um pouquinho de alguma coisa que não provém do Senhor, que você possa nessa manhã exaltar o nome do Senhor, glorificar para que o nome dele seja bendito em todo o tempo sobre a tua casa, sobre a tua vida. E hoje é um dia especial, um dia a qual você está aqui, um dia a qual Deus decretou para você vencer. Vá à luta, vença, porque Deus tem grandes coisas para nos entregar. Não importa o que o inimigo esteja soprando nos teus ouvidos. O que importa é o que o Deus sabe ao teu respeito. O que importa é o que Deus conhece sobre a tua vida, sobre você. Então hoje vamos continuar mais um dia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 1, a partir do 56. Vamos ler, vamos finalizar hoje o capítulo 1 de Lucas. Estamos aí estudando o livro de Lucas. Estude com a gente, medite com a gente, entenda um pouquinho com a gente. Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração a cada manhã. Deixa o Espírito Santo tocar você e você entenderá grandes coisas através da palavra de Deus. Aleluias. Que Deus abençoe sua vida. Vamos lá? Lucas 1,57 vai dizer assim: E completou-se para Elizabeth o tempo de dar à luz e lhe nasceu um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus usara de grande misericórdia para com ela, e se regozijaram com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram para circuncidar o menino, e lhe chamavam pelo nome de seu pai, Zacarias. E respondendo a sua mãe, disse: Não, porém será chamado de João. Então lhe disseram: Por quê? Ninguém na tua parentela que se chame por esse nome? E falavam por meio de acenos com seu pai, perguntando-lhe como queria que se chamasse. E pedindo ele uma tabuinha, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E instantaneamente a sua boca se abriu e a sua língua se soltou e falava bendizendo a Deus. E caiu temor sobre todos os seus vizinhos e ao redor, e todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que ouviam e guardavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E depois nós vamos ver ali o cântico profético de Zacarias. Vamos ler o versículo 76 que diz: E tu, menino, serás chamado o profeta do Altíssimo, porque irás adiante da face do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar conhecimento da salvação a seu povo, pela remissão de seus pecados, por causa das entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que a estrela das alturas nos visitou, para iluminar aqueles que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia no espírito, e esteve nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Glórias ao Senhor Jeová por esta palavra nesta manhã. Então aqui nós vamos ver, começamos com o nascimento de João Batista. E vamos ver que João Batista nasce e provavelmente diz aqui que os vizinhos e parentes ouviram falar que havia nascido um menino. Ouviram falar
que havia ali uma grande misericórdia para com Elizabeth. Então todos viam ver este menino. Então nós temos aqui, presumimos que Elizabeth se resguardou. Elizabeth ficou dentro de casa e que ninguém sabia, né, dessa gravidez, desse momento. Então ela passou ali esses 3 meses últimos, pelo menos, com Maria e Jesus no ventre, assim como com João no seu ventre. E elas passavam os dias juntas conversando e se trocando ideias, conversas e cheias do Espírito de Deus. E vemos então que ele nasce, o bebê nasce, e vieram todos no 8º dia para circuncidar o menino, para fazer o corte do prepúcio, assim como era pedido na lei de Abraão, desde o tempo de Abraão, na lei de Moisés, a qual o menino com 8 dias seria circuncidado. Então vieram para circuncidar o menino. E quando ele chega para circuncidar o menino, Zacarias continuava mudo. E então eles começam a chamar o menino de Zacarias, porque era muito comum dar o nome ou do pai ou do avô ao menino. E Isabel logo se levantou e disse: não, o nome do menino é João. Então todos se espantaram e disseram: como pode, na tua parentela não ter ninguém com o nome de João e você vai dar o nome de João a esse menino? Como é que é o nome dele, Zacarias? E todos começaram a perguntar para Zacarias. E Zacarias não falava nem ouvia, provavelmente, porque eles perguntavam e ele não respondia. E porque eles faziam um meio de acenos, como é que seria. Então ele pediu para escreverem. Então pegaram a tabuinha, escreveram, e ele disse: o nome do menino será João. E aí, logo após, voltou a voz a Zacarias. Veja, aqui nós tiramos algumas lições. Uma delas é que a parentela entrava dentro de casa e queria coordenar. A parentela entrava dentro de casa e queria mandar naquilo que Deus tinha decretado. Isabel logo se levanta e diz: não, o nome do meu filho será João. Ela já tinha recebido de Deus a revelação do nome desse menino, quebrando protocolos porque existia uma lei. Eles seguiam a lei de colocar, não seria nenhuma lei, eles seguiam uma tradição de colocar o nome da parentela, do pai ou do avô na criança. E eles quebraram esse protocolo, porque eles obedeciam a Deus, não obedeciam a protocolos humanos. E ali ela se levanta dentro da casa dela como pilar, já que o marido não falava naquele momento, e disse: não, o nome dele será João. E ainda assim a parentela queria ouvir de João, desfazendo do que ela estava falando, desfazendo da voz ativa da mãe, porque a mãe também nesse momento, nessa sociedade israelense, não tinha muito valor. Porém, ali Deus deu voz a Isabel, Deus deu voz a Elizabeth, Deus deu voz a essa mulher para que ela decretasse o nome do filho dela, para que ela dissesse o nome do filho. Segunda lição que nós vemos aqui é a concordância do casal. Quando o casal concordou, quando Zacarias concorda com aquilo que Isabel disse, com o nome, Deus devolve a fala a ele. Veja que no versículo 64, após ele concordar, diz assim: e instantaneamente a sua boca se abriu e a sua língua se soltou e falava bendizendo a Deus. Então, a partir do momento que ele concorda com a esposa, com a mulher, com a mãe desse menino, sobre o nome, eles estavam numa mesma ligação em Deus. Eles estavam numa mesma fiação com Deus, eles estavam no mesmo propósito de chamar aquele menino de João. A gente não sabe se eles já tinham falado, se não tinham falado, mas aqui a palavra não relata. Existia uma conexão desse casal, existia uma conexão com Deus, então eles eram dois em Deus. A palavra do Senhor vai dizer que uma corda de 3 dobras é mais difícil de se romper.
Ou seja, um casal unido em Deus não há como se romper. Outra lição que a gente tira nessa manhã. Então nós vemos que a partir do momento que eles se conectam e que ele decreta também o nome do menino de João, ele volta a falar, ele volta a ter voz ativa, porque até então a voz ativa dentro de casa era daquela mulher. Veja, ela que foi visitada no campo. Ele era um sacerdote, ele entrava no templo para queimar um incenso, mas Deus visita ela no campo, porque ela trabalhava, ela estava em processos de trabalhos no campo, ela não estava parada. Deus visita sempre aquele que trabalha, Deus visita sempre aquele que está em movimento. E aqui nós vemos que Deus visita nessa casa essa mulher, e depois a voz desse homem se cala por ele não crer na promessa de Deus. Ele fica calado durante os 9 meses de gestação dessa mulher. Então ela tomou a voz dentro dessa casa. Há certo momento que Deus trabalha dessa forma. Há certo momento que Deus vê que na mulher existe mais voz do que no homem. E ali Deus começa a trabalhar de uma forma especial. Deus começa a trabalhar de uma forma genuína neste casal. E nós vemos que Deus dá a Isabel a voz ativa, a voz de responder pela sua casa, pelo seu filho. Então, Zacarias estava mudo e surdo, provavelmente. Mas a partir do momento em que ele entra em acordo com Elizabeth, ele recebe novamente a voz de volta. Ele recebe a voz ativa de Deus. Então, muitas vezes, Deus trabalha dessa forma na vida dos casais. E nós vemos nesta manhã esta passagem. Versículo 76 vai dizer: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Ele era filho de um sacerdote, deveria seguir a ordem sacerdotal. Mas não, aqui Deus quebra o protocolo mais uma vez e transforma e faz com que ele seja um profeta. E não era qualquer profeta, foi o maior profeta decretado, porque ele fez a entrada triunfal de Jesus. Ele foi o predecessor, eu sempre me engano com essa palavra. Ele foi aquele que prescindiu a Jesus, foi ele que deu início à chegada do Senhor, foi ele que preparou o caminho para Jesus. Então, ele não foi qualquer profeta, ele foi o profeta do Altíssimo, o profeta que anunciou a vinda de Jesus na terra. Então ele foi preparado antes do ventre para ser esse rapaz, esse menino. E aí diz o pai dele nesse cântico: e tu serás chamados profeta do Altíssimo, porque irás adiante da face do Senhor, vai à frente, vai ser antes, vai aparecer primeiro, vai aparecer no deserto pregando e chamando os saduceus, os fariseus de raça de víboras, chamando eles ao arrependimento. Esse é o profeta do deserto, João Batista. E ele trará conhecimento da salvação ao seu povo pela remissão dos seus pecados e por causa das suas entranhas de misericórdia do nosso Deus, com que a estrela das alturas nos visitou. E diz o versículo 80, fechando, que ele crescia em robustez no espírito e esteve nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Ele crescia em robustez, em força no espírito. Então o Espírito de Deus estava sobre ele de uma forma sobrenatural e ele permanecia nos desertos, ele permanecia passando a sua luta no deserto. Para quê? Para que o espírito se fortalecesse. Muitas vezes você diz: eu estou num deserto da minha vida. Entenda que no deserto da sua vida é que seu espírito se fortalece. O seu espírito cria robustez, cria força. Então aproveite, se você estiver no deserto, aproveite o deserto da sua vida para criar força em Cristo, para criar robustez em Jesus. Eu espero que esta palavra deste domingo possa ter chegado ao teu coração e que o Senhor possa falar ainda mais com você nessa manhã. Deus abençoe seu dia. Deus lhe dê um dia de vitória. Café com Palavra. Até amanhã, em nome de Jesus.